Pronto, meu nome é Tiago, como a Carla disse, eu estudei pintura na Faculdade de Belas Artes do Porto, fiz lá a minha licenciatura e o meu mestrado há já quase 10 anos, mas apesar de eu ter estudado pintura, a minha prática desenvolve-se em vários meios. Tanto vai à fotografia, como vai ao vídeo, como vai à escrita, ao som, à performance. Normalmente o que acontece é que eu construo, em cada projeto eu desenvolvo uma espécie de um universo narrativo e depois neste universo eu vou desenvolvendo objetos em vários meios diferentes e que normalmente apresento-os publicamente, sob a forma de uma instalação, em que os objetos estabelecem uma relação qualquer com o espaço onde são apresentados, ou sob a forma de uma performance, ou sob a forma de publicações e livros de artista. Pronto, acho que de uma forma simples, acho que será isto. E eu quando estava a preparar esta apresentação para vir aqui falar-vos, eu fiz um exercício de memória, de tentar projetar-me nos tempos em que eu estava a estudar, em que estava na vossa situação, e a tentar lembrar-me de quais eram, assim, os pontos-chave daquilo que eu estava a investigar. E, curiosamente, eu acho que encontrei 2 pontos que, na altura, eram preocupações grandes para mim e que, de alguma maneira, podem servir de chave para entrarem no meu trabalho, ou para muitos de vocês que provavelmente não conhecem o meu trabalho, assim, possam usar como ponto de entrada. E a primeira coisa que eu acho que estava sempre na minha cabeça era uma ideia de metamorfose. Eu estava muito obcecado em fazer com que as imagens estivessem sempre a gerar outras imagens e saltassem de meio para meio. Eu estava em pintura, mas o meu objetivo era que a pintura não fosse uma imagem final. Eu queria muito que a pintura dependesse de outras imagens e de outros meios para poder ser recebida, de certa forma. Então andava sempre a tentar criar ligações com outras coisas, para que a pintura gerasse um som e que o som de repente gerasse um texto e o texto gerasse uma performance e assim sucessivamente. E a segunda coisa que estava sempre na minha cabeça quando desenvolvi esses projetos na faculdade era uma obsessão grande que eu tinha com a especificidade do meio que eu estava a usar. Uma pergunta que me vinha regularmente à cabeça era: porquê é que eu estou a usar uma pintura para abordar esta ideia, esta história? Porquê é que eu estou a usar um texto? Porquê é que eu estou a usar uma fotografia? Porque havia um interesse da minha parte na especificidade do meio, quer seja a história que o meio pudesse ter, o material que eu estivesse a utilizar quando utilizava um determinado meio. Por exemplo, se eu fizesse uma pintura, se eu usasse encáustica, porquê é que estaria a usar encáustica, por exemplo? Os gestos implicados na utilização de um determinado objeto, tudo isso poderia ser transformado num símbolo ou em material simbólico para as histórias que eu estava a desenvolver. Pronto. E eu acho que um trabalho... Este trabalho que Clepsydra começou na altura em que eu estava na faculdade, eu acho que pode servir de exemplo para vocês perceberem estas 2 coisas que eu estive a falar, assim, de uma forma um bocadinho mais abstrata. A ideia para este projeto começou de uma ideia um bocado estapafúrdica. Eu queria fazer uma máquina que gerasse luz com o gesto de caminhar. Pronto. Esse era o meu ponto de partida. E depois o que acontece é que eu começo a desenvolver uma história à volta disto e passo desde esta espécie de laboratório de imagens e de desenhos e de fotografias, de maquetes, para a criação de uma máquina mesmo que permitisse gerar luz com um gesto de caminhar, e depois para perceber que com essa máquina eu poderia fazer uma história. De repente tinha um personagem que andava pelo Porto à noite a desenhar com luz, com os seus gestos, e depois comecei a imaginar que dentro daquela, só para explicar um bocadinho o objeto, aquela máquina que vocês veem ali, aquilo tem uma roda de bicicleta com um dínamo que liga às minhas pernas. Quando eu ando para a frente, a roda gira,
e o dínamo produz energia elétrica. Naquela caixota que tem ali em cima, de onde sai a luz, é uma espécie de uma mochila, e lá dentro tinha uma imagem esculpida que estava dentro de uma caixa de água, era uma imagem em sabão, e cada vez que aparecia a luz com o foco do gesto de caminhar, aquela imagem tornava-se visível e balançava, mas como eu me estava a mexer cada vez que eu andava, a imagem ao balançar também começava-se a desfazer, porque era sabão e estava dentro da água, e então havia esta dinâmica quase de uma dissolução de um objeto, e ao mesmo tempo, como a máquina gerava luz, eu pensei, por que não utilizá-la para tirar fotografias a esse objeto a desfazer-se? E então, de repente, estava a tirar fotografias ao objeto, ou a fazer uma pintura que abordava essa ideia de dissolução, de alguma maneira mais lateral, de uma maneira mais simbólica, ou por que não apresentar o objeto quase como se fosse uma presença luminosa, apresentar as fotografias como se fossem uma presença luminosa. E este projeto, na altura, eu comecei na faculdade, mas na altura, pouco depois de eu ter acabado a faculdade, em 2016, abriu este concurso do novo Banco Revelação, que era um concurso de fotografia de Serralves. E este projeto eu nunca o tinha pensado dentro dos termos da fotografia, de certa maneira. Mas isto que eu falei-vos, falando dele como uma caixa fotográfica, mas porque estou a contar a história, porque na verdade eu é que organizei as coisas para contar assim, para ser mais inteligível. Porque na altura ainda não tinha pensado sequer em associar o projeto à fotografia. Mas de repente, com este objeto muito específico, com esta máquina muito específica, eu conseguia pensar na fotografia sem associá-la simplesmente ao olho ou ao dedo que prime o botão da máquina. Porque estas fotografias acabavam por implicar a utilização do meu corpo inteiro para as fazer. E então, na altura, enviei este projeto a concurso e acabei por ficar e por ganhar o concurso. E na exposição, o que eu apresentei acabou por ser esta performance do personagem com essa máquina a caminhar pelo Porto, que ia sendo apresentada em vários meios diferentes e que iam quase recontando a história e invocando a presença daquele corpo, daquele personagem também para o espaço. Por exemplo, estas fotografias têm um espaçamento equivalente à distância de um passo, então era quase como se elas fossem esses momentos de luz que iam aparecendo no espaço. Ou aqui os registros da performance, mas que eles também eram manipulados porque eu editava em cima para reforçar a luz produzida pela máquina. Pronto. E aqui também tinha esse campo quase de laboratório, com muitos desenhos e muitas fotografias, que na altura era quase uma tentativa do projeto criar outras histórias. Na altura eu fiz este folheto que está ali, vocês podem vê-lo, que era uma espécie de um póster, e que o próprio póster tinha 4 visões diferentes da mesma história. Ou seja, para mim não era tanto, nem era tanto o que é que eu estou a narrar, era muito mais esta possibilidade de histórias que poderia surgir por eu utilizar um determinado meio, ou o que é que um determinado meio me levava a perseguir de repente, ou o que é que eu poderia continuar a desenvolver. Quase. Pronto. Quando me fizeram o convite, eu sabia que ia falar para turmas de design e comunicação e multimédia, e então a ideia até era falar um bocadinho a partir de uma relação com o universo gráfico que o meu trabalho pudesse ter. Então eu decidi falar só sobre 2 projetos, mas são 2 projetos que vão abrindo uns nos outros e portanto acho que chega. E acho que vocês também já perceberam que a minha cabeça vai um bocado para vários sítios. O primeiro projeto que eu decidi trazer para falar é este, chama-se Um Som que Chega Tarde a uma Imagem, e é um projeto que gira em torno do formato do cartaz de cinema. Pronto. De uma forma simples é isso. Eu andava, quando comecei a fazer, já em 2023,
andava a investigar sobre cinema e sobre a ideia de road movie para um outro projeto. Tínhamos eu e a Joana Patrão, que a Carla referiu, estamos a fazer esse projeto em conjunto. Tínhamos uma narrativa base, que era um casal que não consegue ter uma casa e que decide partir em viagem para fazer essa casa no carro, no estar em viagem dentro do carro. Essa era a premissa. E enquanto estávamos a desenvolver esse projeto, eu andava a ler coisas sobre road movies e sobre cartazes de cinema, e surgiu-me uma premissa que deu origem a este projeto, que vos vou falar aqui. E a premissa era: e se um cartaz de cinema quisesse ser o próprio filme? Ou seja, se o cartaz de cinema não estivesse satisfeito com a ideia de ser apenas a menção ao filme, mas quisesse ser a experiência do filme. E quando estava a pensar como é que poderia abordar esta premissa, eu pensei: e se o cartaz de cinema fosse buscar os materiais associados à experiência fílmica, esta divisão, esta junção entre som e imagem, e se ele fosse buscar esses materiais do cinema analógico, se fosse buscar a película fílmica, o acetato, por exemplo, se fosse buscar materiais com propriedades magnéticas, como, por exemplo, como os que estão presentes na fita magnética, que era utilizada para registar som analogicamente. Então comecei a brincar com utilizar o acetato como suporte para fazer os meus cartazes, e comecei a utilizar tinta magnética, que é uma tinta que normalmente até é usada para pintar os quartos dos garotos, de crianças mais pequenas, que dá para pendurar ímãs nas paredes. E comecei a utilizar esses dois materiais e a fazer estes cartazes com esses dois materiais. E na altura, as minhas imagens eram: ok, eu tenho este formato do cartaz, tem que aparecer um título. Normalmente os cartazes de cinema têm um título, ou seja, tem uma frase, que neste caso será "Um som que chega tarde", uma imagem. E depois tem uma imagem, e o meu universo de imagens andava à volta do universo dos road movies, da mão fora o gesto da mão a apanhar vento fora da janela do carro, aqui os limpa-parabrisas, uma ideia de comunicação entre os dois personagens. Os pinheirinhos do Ambipur, que dão cheirinho aos carros, também apareciam aqui. Mas o que eu percebi logo com esta premissa que eu tinha é: eu tenho dois materiais, a película e a tinta magnética, que de repente poderiam dar algo que o formato do cartaz convencional a partir não teria, que é uma transparência. Eu poderia projetar as imagens para a parede, por exemplo. Eu poderia, com o magnetismo da tinta, pendurar coisas sobre a superfície do cartaz e assim construir novas imagens com uma relação de sobreposição. Ou seja, e mesmo isso, falámos de montagem, falámos de uma imagem que vem da luz. Tudo isto estabelece uma certa relação com a experiência cinematográfica, de certa forma. Então, eu fiz estas imagens, ia fazendo estas imagens, e a primeira vez que eu apresentei este trabalho, e que foi na Galeria Dínamo, na ESAP, a convite da Eduarda Neves. E na altura, eu decidi experimentar uma série de hipóteses e de ideias que eu tinha na cabeça enquanto ia fazendo este trabalho. Até porque o espaço da Galeria Dínamo é muito transparente. É um espaço envidraçado, onde as salas são toda a gente vê tudo lá para dentro, se tiver estas cortinas. É normal os alunos riscarem nos vidros, ou pelo menos eu ia vendo algumas inscrições com caneta. Ou seja, é um espaço muito aberto a uma ideia de contaminação. E os meus cartazes, sendo transparentes, poderiam entrar até num confronto com isso, mas que eu até achei que poderia ser divertido isso. Porque eu lembro, quando estava a ler coisas sobre os cartazes, houve uma frase do Lawrence Wiener, que é um artista conceptual, que me ficou, que era na cabeça. Que a ideia era mais ou menos, ele estava a dizer que artistas que faziam cartazes para contextos de galeria, os cartazes, eles não passavam pela experiência real dos cartazes.
porque não estão sujeitos à violência da rua, ao ruído dos outros cartazes, a terem que chamar a atenção para si constantemente, a terem que lidar com as intempéries meteorológicas. Ou seja, o cartaz da galeria é um cartaz confortável. E eu pensei que, apesar como este espaço é tão transparente, sendo os meus cartazes também tão transparentes, se calhar este confronto de rua, entre aspas, poderia quase ser simulado neste espaço, de alguma maneira. Ou pelo menos... Eu fiquei, sendo sincero, acho que mais ou menos, mas foi o meu ponto de partida. O primeiro teste, a primeira abordagem que eu estive lá foi neste espaço aqui, onde a minha ideia era que o cartaz saísse do cartaz e que contaminasse o espaço. Ou seja, que o cartaz saísse do retângulo, do seu formato e de repente invadisse o espaço. O cartaz eram estas... novamente, a imagem da mão fora da janela do carro, que aqui se transforma numa partitura, como se fosse uma partitura musical, mas tinha este elemento gráfico no cartaz, que eram uns clique, 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 uma onomatopeia de cliques, como se fossem disparos de uma máquina fotográfica, mas que ao mesmo tempo a forma como eram representados graficamente eram quase como se fossem marcas de pneus. E o cartaz acabava por utilizar este elemento gráfico para se espraiar no espaço, quase como se contaminasse o espaço. A segunda abordagem que eu propus para lá, eu tinha gostado muito daquele monte de entulho que estava lá ao fundo, aquelas pedras todas caídas. Eu gostava desses escombros lá e achava graça na relação com este cartaz que é mais rígido, onde é o título que o constitui e fazia-me sempre pensar numa espécie de um muro, de uma grelha, de um portão. E achava que poderia ser giro pô-los em diálogo, esses dois elementos. E depois decidi aproveitar este para experimentar a questão da tinta magnética. E como as letras eram feitas com tinta magnética, eu podia ir lá com um ímã e prender um recorte, que neste caso eu fui buscar um conjunto de imagens de casais a dar as mãos, e que eu as pintei em bocados de cartaz e que depois recortava e que utilizava para ir montando, e que aqui acabava por funcionar quase como uma espécie de um buraco no cartaz, um buraco que recortava um fragmento do título, mas ao mesmo tempo impedia de ver o que estava no exterior. Mas que, para além disso, uma coisa que eu achei que me interessava nestas experiências que eu estava a fazer ao mostrar isto pela primeira vez, era esta ideia de mostrar os cartazes utilizando a própria tinta magnética como suporte para o cartaz, porque o cartaz era pendurado no vidro diretamente nestas imagens. Eu pintava a imagem com a tinta magnética e depois eu podia ir lá com um ímã e segurar o cartaz. E era quase como se o cartaz fosse um espaço entre, como se ele pudesse existir estando ali e não estando ao mesmo tempo. E outro dos momentos que eu propus para lá era este cartaz que no fundo fazia quase uma caixa luminosa, era quase uma espécie de um momento de uma caixinha. A minha ideia inicial era fechar a janela toda com esta tinta magnética, tapá-la e fazer com que a luz solar pudesse projetar aquela imagem no chão, o que ia acontecendo de vez em quando, mas depois esta caixinha também, onde estava novamente a mão fora da janela do carro, e a percepção que nós íamos tendo deste objeto ia mudando com a chuva, com a relação com o exterior, com a relação com a luz, o movimento que uma pessoa ia fazendo quando passava ali. Ainda por cima era um espaço de transição para a casa de banho, por isso era muito normal haver este movimento de deslocação. E aqui é um exemplo de uma projeção destes textos que de repente se transformavam quase em caracteres abstratos. Este aqui era um cartaz que estava a descansar depois da sua luta diária e que vai buscar até de uma forma muito direta essa relação com a película fílmica, e que o título aparecia nos quadradinhos
da película. E depois tinha esta imagem, esta zona espelhada, que era um grande vidro, um grande espelho, uma grande chapa espelhada que tinha lá, e que eu decidi mostrar outros exemplos de cartazes, e que eu tinha feito, e que eu gostava particularmente porque como os cartazes eram transparentes, eles acabavam por duplicar a imagem no espelho. E então ficava uma espécie de um ruído visual que eu acho que até funcionava. E o que é certo é que este trabalho, depois de eu o ter apresentado, eu percebi-me de duas coisas. Uma, a tinta magnética não é assim tão forte, o que faz com que eu comecei a tentar fazer uma tinta magnética mais forte para conseguir ter melhores resultados. Então comecei a misturar cola branca com pó de ferro para fazer a minha própria tinta magnética. Só que a cola branca, essencialmente, ela é uma espécie de uma resina polivinílica e água. Ela tem a água evapora, quando evapora a cola seca e solidifica. E quando se mistura pó de ferro com essa cola, a água o que faz é que oxida o pó de ferro. Então eu comecei a ficar com estes cartazes que parecia que tinham uns concentrados de ferrugem grandes, que pareciam até contrastar com a leveza da transparência do acetato. E por outro lado, como o acetato é tão liso, essa tinta nunca agarrava completamente na superfície. O que fazia que, quando se eu dobrasse o cartaz e o tensionasse numa determinada posição, os desenhos que eu ia fazendo em cima do cartaz saíam. E comecei a ficar com os desenhos nas mãos e a ter esculturas de linhas, no fundo. E eu achei isso engraçado e comecei a transpor garatujas do caderno, testes de tipografias que eu ia fazendo para escrever o título, transpus para cartazes e ao mesmo tempo fazia-os com este material para que saísse tudo, para que eu pudesse utilizar estes objetos, e fui fazendo quase uma compilação de objetos que eu pudesse utilizar numa outra circunstância, e também ia percebendo que novamente, de repente esta surpresa material oferecia-me coisas que eu não estava à espera, porque, por exemplo, os pinheirinhos do Ambipur, de repente, pareciam-me ondas sonoras daquelas onde se representa graficamente o som, e então comecei a brincar com isso, e se eu usasse isso para aludir novamente ao som, que é uma coisa que aparece muito neste projeto, a ideia de falar de som graficamente, sem o som estar lá, ou então, por exemplo, mas depois tem esta coisa também, que é, como a cola branca, o material principal daqueles objetos é a cola branca, não é o pó de ferro. Ou seja, a elasticidade da cola, ela ser meia flácida, ou ter tendência para uma flacidez, permanecia, apesar dos objetos, à vista, ao longe, parecem ferrugem, parecem ferro, mas ali aquele balão de fala que eu fiz, ele começou a murchar, só de estar ali pousado. E depois, paralelamente a isso, outra coisa que eu também estava a reparar é, eu chamo aquilo cartazes, mas eles não são múltiplos, eles são peças únicas, o que também não faz muito sentido, porque quando uma pessoa pensa em cartazes, normalmente pensa no facto de eles serem reproduzíveis e multiplicáveis. Mas então lembrei-me, como eles são transparentes, eu poderia utilizá-los como matriz para poder fazer cartazes. E então comecei a experimentar fazer cianotipias com eles, e achava graça também porque, tematicamente, como existe este universo de imagens muito relacionado com estar em viagem, até uma ideia de lazer, de conforto, a ideia de fazer imagens múltiplas a partir do gesto de deixá-las ao sol, ou deixá-las a apanhar sol, era uma coisa que eu achava que fazia sentido e era coerente com o projeto. Então comecei a experimentar fazer isso, e tive a oportunidade de expor este trabalho no Colégio das Artes, em Coimbra, a convite, integrado numa exposição coletiva chamada Para Além do Espaço e do Tempo, no Sétimo Continente, que teve curadoria do António Lá e do Paulo Mendes. E na altura a minha decisão foi, olha, vou mostrar só material que veio dos cartazes, mas que não são os cartazes. É quase como se fosse o desperdício dos cartazes, de certa forma. Mas não desperdício não no mau sentido, mas é algo que vem de lá, mas que não está lá. Os cartazes originais não estavam lá.
E eu tinha uma imagem na minha cabeça que me não sei, a mim ajudou-me a organizar isto. A minha tia sempre quis ter uma casa na praia. Era o ideal dela, o sonho dela era ter uma casa na praia. E sempre que tínhamos essa conversa, eu só me conseguia lembrar dos portões enferrujados, que essas estruturas, normalmente ao estarem à beira do mar e receberem com a maresia, acabam por ficar muito estragadas e muito danificadas. Mas eu gostei desta imagem, de ter duas personagens a falar sobre uma ideia de casa e que para uma ela era um ideal, para outra era quase o pior cenário possível, ou quase uma ideia de uma tendência para a destruição, de certa forma, e este desajuste comunicacional, quase, o desajuste da ideia, e eu acho que essa imagem acaba por organizar um bocadinho esta instalação que eu propus para lá, porque tem este aspecto muito arenoso, de certa forma, mas as imagens aludem, algumas delas, a essas experiências de conforto. Uma coisa que, não sei se vocês já viram cianotipias, mas se calhar podem estar a pensar, normalmente as cianotipias são azuis, têm essa característica que é muito reveladora, e que é uma característica que, sinceramente, a mim até me incomodava um bocadinho, porque é quase que eu vejo uma cianotipia e o reconhecer o processo quase que me resolvia a imagem logo na cabeça. E então, quando eu percebi que as cianotipias poderiam ser tintadas e que poderiam mudar de cor e ter as cores que uma pessoa quisesse, podem ficar verdes, vermelhas, pretas, amarelas, e eu decidi dar-lhes este tom meio arenoso, este amarelo meio arenoso e que acaba por pautar a exposição. E depois, para além destes objetos, este aqui até partiu a meio da exposição, com a flacidez foi caindo com o peso que a terra achou ali. Tinha esta espreguiçadeira que eu fiz para a exposição, que é uma espreguiçadeira que dá para duas pessoas, mas que não convida a sentar, e que foi buscar a ideia do cartaz transparente, novamente, mas eu não sei se vocês se recordam dos Muppies, quando eles rodavam e que tinham aquele sistema, pronto, no fundo foi transpor essa ideia para um objeto, aludindo a essa ideia de um contínuo, a ideia da estrada, da linha tracejada, mas num objeto estático, de certa forma. Mas eu gostava também da tensão que o objeto tem entre a estrutura de madeira, que é toda revestida a pó de ferro, e portanto é bastante agressiva ao toque, e o contraste com a transparência do acetato, que parece que os dois estão quase no momento em que um pode ferir o outro, apesar da imagem remeter a uma experiência de conforto e de lazer. E depois dessa experiência, eu fiquei a pensar que a dimensão magnética do trabalho não tinha sido devidamente explorada, ou que eu deveria explorar mais a dimensão do magnetismo, porque a tinta magnética, até das coisas que mais me atraiu em utilizá-la, é que é uma tinta que pressupõe o toque, pressupõe o contacto, pressupõe a atração a um outro elemento. Então, na altura, depois daquela exposição, eu estava em casa a fazer uma série, tive uma ideia para uma série de peças que eu chamei-lhes beijinhos, que eram cartazes a tocarem-se. Basicamente era isso. Mas comecei a usar quase, como referência, comecei a usar miras, comecei a usar alvos, coisas que implicassem uma ideia de projeção e de toque. E quando o Manuel Santos Maia me convida para participar na Bienal da Maia, eu não fui para aqui, mas estes objetos acabaram por entrar aqui, pronto, de alguma maneira. E o convite era para eu interagir com os espaços envidraçados, ou alguns espaços envidraçados no Fórum Maia, ao abrigo, não sei se disse, da Bienal de Arte Contemporânea da Maia de 2025. E então eu escolhi este corredor envidraçado e esta estufa que está ali, esta estufa em específico, que tem 3 faces. E a minha ideia foi buscar esta relação com a ideia da mira. E eu tinha
tinha uma ideia que já estava a desenvolver em casa de fazer quase uma espécie de uma associação ao suor, a pingas que escorressem, de certa maneira. Era um cartaz muito sexy, de certa forma, que tivesse assim, mas que ao mesmo tempo a imagem era técnica, era uma imagem remetia a uma ideia de calibração da imagem, que é uma coisa que acontece às vezes nos projetores ou nas televisões, mas que eu achei que fazia muito sentido para este espaço da estufa, porque de repente era quase como tinha esta imagem que bloqueava o acesso à paisagem, porque punha-se à frente, mas ao mesmo tempo parecia que era a própria paisagem a responder-nos com uma ideia de condensação, e que no fundo o que eu usei foi cola branca sobre o cartaz, sem a tinta, usar só a cola branca, e quando ela solidifica, fica este material transparente, que parecem quase gotículas. E achei que só o objeto esta relação, novamente utilizei a tinta magnética para o segurar no vidro, e com esta forma de mira, e só este jogo com o que já existia no espaço e este elemento do cartaz, já existe esta tensão entre uma natureza-cultura, entre esta relação com a ideia de aprisionamento ou captura da natureza, que achei que simbolicamente já tinha aqui algumas ressonâncias e que já funcionava enquanto objeto. E depois, para aqui, para o corredor, eu parti destes cartazes de vidros estilhaçados, só que que normalmente é uma coisa assim aleatória, quando o vidro estilhaça ele parte de uma forma mais ou menos aleatória, mas como eu tinha estes dois corredores frente a frente, eu achei que poderia ser giro duplicar a imagem, fazer um espelho, fazer uma simetria, e brincar até com esta ideia com uma tinta magnética, como se os dois lados do corredor estivessem a tentar unir-se, de certa forma. Houvesse uma tensão no espaço que quisesse unir aquelas imagens, quisesse fechar essas imagens. E então, novamente, o cartaz expande-se pelos vidros, desta vez a ideia de vidro partido, apareciam novamente aqui as mãos dos casais a unirem-se, aqui ganhavam um novo sentido, porque era quase como se estivessem a segurar os pedaços de vidro que estavam a rachar, mas que depois, no lado oposto, na janela em frente, a imagem correspondente para aquelas mãos eram os buracos, quase como se fosse a tampa, quase como se as mãos fossem a tampa para aqueles buracos. E isso era giro, porque o movimento do sol ao longo do dia fazia com que diversas sombras fossem aparecendo, e havia quase à tarde havia quase esta tentativa de coincidência das mãos com aqueles buracos no lado negro. E então havia um bocadinho esta tensão se iriam encontrar-se ou não, coisa que revelo, não se encontravam, porque o posicionamento não dava para fazer isso, mas mesmo esse desajuste também acho que funciona. E depois também há outras coisas de recortes de imagens que acontecem no espaço, esta possibilidade que de repente aqueles buracos permitiam de relacionarmos com a paisagem ou com os reflexos de diversas formas. Olá, Tiago. Obrigado por isso. Queria perguntar sobre o projeto Clepsidra, se pudesses dizer mais sobre o objeto escultórico dentro do aparelho, se quiseres chamar-lhe assim. Ok. Qual a escolha? Porque é que fizeste aquilo e não outra coisa? Uma coisa que antes de responder, uma coisa que eu percebi quando saí da faculdade, eu complicava muito as coisas e estes projetos era muito grande e demorava uma carrada de tempo a explicar, mas pronto. Mas isto, no fundo, eu acho que eu tinha esta forma, esta escultura, era uma espécie de uma forma abstrata que as histórias que eu ia fazendo e eu respondendo sempre a essa forma. Eu, na altura em que estava na faculdade, tinha uma influência grande do Cremaster Cycle, não sei se do Matthew Barney, por exemplo. Havia uma relação grande com esta ideia de codificação de imagens e quase como é que cria uma relação com o corpo, como é que o corpo pode estabelecer uma relação com elas. E então, sendo direto,
esta imagem surge de uma máquina de semear luz. Outra máquina que eu tinha imaginado no passado e que era um conjunto de carreiros e foi o meu ponto de partida. E que depois foi ganhando uma forma cada vez mais abstrata até se tornar nesta imagem. E antes do momento deste trabalho, eu tinha feito tudo projetado, a performance nunca chega a acontecer, é tudo imaginado a partir de desenhos, de pinturas, mas tinha feito simulado um evento em que lançava essa imagem abstrata pela casa de banho mais pequena da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e a Marinha Portuguesa tinha-se juntado toda naquele momento para fazer uma cerimónia naquele espaço. Então, a performance eram, se não me engano, não devia ser toda, de facto. Eram para aí 50 marinheiros que cabiam dentro daquele espaço, todos eles a tentar encontrar maneira de poder fazer o gesto de continência uns aos outros, enquanto 2 deles enviavam a imagem pelo lavatório. E no momento a seguir, este marinheiro solitário, por isso é que tem o chapéu de marinheiro, ia perseguir essa imagem até ao mar. Ele ia no encalço dessa imagem, e a forma que eu encontrei para representar essa imagem era tê-la nas suas costas, quase como se fosse estou agora a interpretar, como se fosse uma memória presente, mas que esta ideia da imagem já está perdida, porque ela já foi lançada, ela já desapareceu, ela já está neste processo em que se vai consumindo, já estava englobada nesta performance, e daí esta insistência neste gesto de perder, e das coisas se dissolverem. Então a peça foi feita em sabão também, porque esta relação com a água permitia que ela se fosse dissolvendo e destruindo ao longo da performance. Acho que de uma maneira geral era um bocado isto. Em relação às fotografias, estas fotografias eu fiz-las em estúdio, eu não as fiz ao vivo. Seria possível fazer ao vivo, mas implicaria uma logística e ajuda de outras pessoas, e eu não as fiz ao vivo. Ao vivo eu só andei com a mochila até à Foz, e tive pessoas lá a acompanhar-me a fazer os registros, e depois a ideia para utilizá-la como máquina fotográfica surge mais tarde, na verdade. Surge já com o concurso do novo banco, e é aí que eu decido experimentar, e então faço em estúdio. Basicamente, eu tinha isto num tripé, conseguia pôr o papel com o químico preso junto à face da caixa, rodava a roda da bicicleta até um determinado ponto, e ele gerava luz, e eu ia jogando com a quantidade de luz que poderia sair consoante a roda da bicicleta. Mas a mim, e acho que isso era uma coisa que estava presente na exposição, a ideia do recontar, o facto de haver pessoas que não tinham a certeza, acho que ninguém tinha a certeza, se a performance teria acontecido ou não de facto, porque mesmo estas fotografias que seriam mais documentais, elas eram editadas em cima. Então, este gesto de recontar, e como é que o recontar poderia contribuir para que a história continuasse a evoluir, era uma coisa que me interessava aqui. Sim, por exemplo, eu não falei deste objeto, mas este objeto novamente aparece ali. Isto era uma caixa de luz que recebia uma projeção de um retroprojetor. E o retroprojetor projetava a imagem idealizada, aquela escultura em sabão que estava na caixa, mas à medida que a caixa de luz ia acendendo as lâmpadas, e as lâmpadas iam revelando o caminho que o personagem fez de verdade. Ou seja, a tentativa inicial seria fazer exatamente aquela imagem idealizada, mas a estrutura da cidade não permitia, e fazia com que também aí a imagem se dissolvesse e destruísse, de certa forma. Então, os objetos iam abordando isto, e depois o que eu acabei por fazer foi ir buscar as medidas do corpo do personagem, que sou eu. Então fiz as estruturas de acordo com essas medidas, um bocadinho a brincar, acho eu, com uma certa mecanização do corpo. O universo do Paulo de Cantos, por exemplo, era uma referência que eu tinha quando fiz o cartaz, até mesmo para fazer o desenho das estruturas. Esta mesa também foi desenhada por mim, para a exposição. Tinha esse ponto de referência. Pronto. Tinha que levantar assim as pernas, porque aquilo prendia aqui em baixo, então obrigado a ter que fazer uma posição meio assim. Foi bastante desconfortável, é verdade.
mas para que aquilo produzisse luz de uma forma contínua, porque havia essa... Eu não sabia... Uma pessoa pensa, eu vou fazer, depois vou fazer, tenho que ter documentado, depois vejo o que é que faço com o material, porque eu não sabia o que é que... Eu pedi para fazer em vídeos, eu não aproveitei nenhum dos vídeos, mas foram feitos vídeos. Eu queria ter a coisa a acontecer e depois ver o que é que... ter material a partir dessa coisa e ver o que é que ela poderia dar. Eu sempre que fiz performances, eu nunca apareci fisicamente. E isso é uma premissa que eu também tenho para mim até agora, tenho apontado isso. Ainda, se calhar um dia vou deixar isso. Mas a mim interessa-me muito a forma como o corpo é invocado através dos meios. E essa é uma coisa que eu tenho... Esta sugestão, acho que falaste da ideia da desaparição, há sempre eu acho que há uma ausência que vai pautando os meus trabalhos, e o trabalho que eu vou falar a seguir, por exemplo, tem um corpo a dançar que não está lá, a obsessão, mas ele não está lá, e isso é uma coisa que eu sempre fiz questão de pensar, não sei, como é que... Não sei, nem sei muito bem se sei explicar porque é que eu fiz isso, mas há esse interesse de como é que o corpo se transforma, como é que o corpo se transforma numa memória e como é que ele volta a estar presente aqui na exposição, nestas exposições encerradas. Isso era mesmo uma premissa de o corpo não vai estar, a máquina não vai estar, literalmente, mas ele vai estar de outra forma, ele vai estar nas estruturas de suporte da instalação, ele vai estar no espaçamento entre as fotografias. Sim, acho que é isso, não sei. Eu fiz uma performance que não ia falar aqui, em que era uma série de leituras onde todos os dias em live streaming eu lia. E, por exemplo, novamente essa coisa de ter a minha voz a existir num espaço em direto, todos os dias, eu estava ali às 9 horas, vocês iriam me encontrar ali, mas ao mesmo tempo não estava. A imagem não era eu, era só a minha voz a aparecer. Interessa-me muito a forma como... Até uma relação de uma certa acumulação de trabalho, excesso de trabalho e ao mesmo tempo uma desaparição de um corpo. Esta tensão entre um corpo que quase que quer fazer-se presente no espaço, mas que não está. Não está lá. Apesar do trabalho, apesar da tentativa, apesar do desejo em estar, ele não está. E isso acho que é uma constante. É daquelas coisas que uma pessoa não se apercebe, se calhar, enquanto vai fazendo o trabalho, mas que depois, pelo menos eu interpreto assim. Pronto, o trabalho que eu ia falar a seguir... Pronto, foi um projeto que ele tem um bocadinho... Tem mais variações do que o anterior. Acaba por ser um bocadinho mais multimédia do que o anterior, que seguia, apesar do anterior também ser, mas tinha esta relação com o formato de cartaz. Este aqui acaba por espraiar-se em vários meios diferentes. E é um projeto que foi ganhando vários projetos, muitas mutações, mas que partiam todos de uma relação com uma figura de um artista plástico, que era o Kurt Schwitters, que era um artista alemão do século passado, muito ligado aos movimentos de vanguarda europeus, mas que nesta altura, que foi ali o meu período pós-faculdade, eu andava a fazer trabalhos onde o meu ponto de partida era apropriar-me de histórias de pessoas que existissem. Eu ia buscar histórias ao universo pessoal destas pessoas, às vezes até nem eram ao trabalho, no caso do Kurt Schwitters até me interessou sempre mais esse universo biográfico e menos o trabalho propriamente, apesar de haver algumas relações, obviamente. E então comecei a fazer projetos a partir dessas histórias, e eu acho que assim, também tentando olhar de fora, há um elemento que vai unindo estes projetos, que é uma certa tensão entre presença e ausência, entre causa e forma, entre individual e coletivo, entre desejo e repressão, e normalmente a paisagem assume aqui quase uma espécie de uma materialização
de uma experiência traumática, de certa forma. O meu ponto de partida para o Jardim à Noite foi uma história que eu encontrei relacionada com a infância do Kurt Schwitters. Ele tinha um jardim quando era uma criança e um conjunto de outras crianças destruíram-lhe esse jardim e no momento em que lhe destruíram o jardim, ele tem uma série de ataques epiléticos que o deixam bastante mal. Ele tem que ficar em casa, impedido de ir à escola durante o período de 1 ano e diz o mito que é nesse período que ele começa a desenhar e a pintar pela primeira vez. Pronto. Então, este era o meu ponto de partida, digamos assim. E havia eu fiz este trabalho com o apoio do Criatório e apresentei-o na antiga rampa. A rampa mudou de sítio, mas este era o primeiro espaço, agora está em Campanhã. Este era no Pátio do Bolhão, que era uma garagem e tinha assim este lado muito degradado e eu queria utilizar isso quase como se fosse um personagem. E a exposição basicamente era um ciclo que tinha 2 momentos, o momento de luz e o momento de escuridão. Pronto. Porque a exposição toda girava em torno desta tinta, que é uma tinta fotoluminescente, é uma tinta que brilha no escuro. E que é uma tinta que, para brilhar no escuro, ela tem que absorver luz para que os fotões que constituem a tinta, que é o que dá o brilho, se excitem e depois fica a emitir luz durante 10, 15 minutos. Então, a exposição está organizada dessa forma. Eu tenho estes textos pintados na parede que quando o espaço estava iluminado, poderiam passar despercebidos, mas que eram frases provenientes de histórias que eu li sobre o Kurt Schwitters, que pensavam sobre até uma ideia de jardim. E tinha este vídeo nesta sala pequena que controlava toda a iluminação do espaço. Quando o vídeo estava branco, nos primeiros 10 minutos o vídeo estava totalmente branco e tinha umas legendas onde um personagem ia narrando, não dois, mas pronto, iam narrando histórias de uma perda de um jardim, e quando o vídeo ia a negro, aqui não parece tão negro assim, mas quando o vídeo ficava escuro, ou mais escuro que aquele branco, tinha um sensor no topo do vídeo que desligava as lâmpadas todas do espaço e que fazia com que estes textos aparecessem. E havia quase interessava-me na relação com esta tinta, quase esta união destes 2 caminhos que de repente naquela história se separam, quase um jardineiro Schwitters e um pintor Schwitters, que de repente se juntavam naquele material, porque aquela tinta quase que se comportava como uma planta que tinha que ser regada para poder depois respirar e para poder depois existir durante aqueles 15 minutos, porque ela ia desvanecendo também ao longo desses 15 minutos. E o som que se ouvia era, só agora aqui em menção ao que estávamos a falar, era um sapateado que eu gravei em visita de estudo. Fui ver a última peça que o Schwitters fez em Inglaterra e fiz lá no espaço um sapateado improvisado e depois manipulei a sessão de maneira a ir transformando esse sapateado numa paisagem sonora. E então nesta primeira parte, com o espaço iluminado, ouvia-se até coisas bastante agressivas de sapateado que ecoavam aqui no espaço, e depois quando ele entrava nesta paisagem mais calma, as coisas iam... O vídeo basicamente eram umas pinturas que eu fiz com estas tintas que iam piscando no espaço e que iam aparecendo e desaparecendo, e o som, que era uma espécie de uma paisagem noturna, e provinha todo desse sapateado. O vídeo depois tinha até esta coisa, que era, num último momento, as árvores começavam a dançar todas, que eu tinha pedido a uns miúdos de uma escola de dança para pegarem nelas e andarem com elas, e então o vídeo entrava numa espécie de um turbilhão e depois cortava e voltava ao espaço luminoso cheio do sapateado. Este
Este objeto, depois deste objeto, eu fiz uma publicação em conjunto com o Ateliê de Alves, que é o Sérgio Alves, e acho que ainda é o designer da rampa, e que era um objeto que também brincava um bocadinho com este binómio, que esta exposição parece ter sempre entre duas faces. E tinha, de um lado, convidei o Alan S. Weiss, que é um escritor americano, e que está na base teórica deste projeto todo, que eu não falei aqui, um bocado também para não dispersar, mas que tinha um conceito que era o jardim pascaliano e que foi um conceito muito importante para pensar para mim, e então eu mandei-lhe um e-mail a dizer, olha, eu respondi com isto ao teu conceito, e ele foi super simpático, e então escreveu sobre jardins para aqui, tinha um texto a falar sobre a história do Curtis Witters, do Pedro Pousada, e um texto a falar sobre texto expandido no espaço, porque era uma coisa que também acabava por acontecer aqui. Eu não referi isso, mas, por exemplo, a tipografia que aparece nestes textos era baseada numa fonte tipográfica desenhada pelo próprio Schwitters. Então havia também esta relação, tentar manter esta relação com o personagem, quase como se eu pensasse os meus gestos enquanto estava a fazer a exposição, quase como se fosse um ator dentro daquela história, quase. E do outro lado, de um lado tinha os textos e do outro lado tinha uma espécie de um folo com algumas das árvores que apareciam no vidro e que o folo é espelhado. O livro está ali, depois vocês podem vê-lo, e então as árvores refletiam nas dobras do papel. E depois, após este projeto, eu recebi um convite da Fundação de Serralves para fazer uma obra pública no interior de uma prisão no Porto, em Custóias. E isto, na altura, deixou-me a pensar, porque era uma obra pública, mas é uma obra pública num espaço onde as pessoas são obrigadas a estar ali e onde o acesso é vedado, ou seja, seria um trabalho feito para os reclusos e para os guardas, e lembro-me que eu não queria... Era uma parede muito grande, eles queriam que fosse uma pintura mural, numa parede que tem perto de 40 metros, por 13 e qualquer coisa, 13 e 40 de altura, e na altura um amigo que trabalhava lá com os reclusos disse-me que eles gostavam muito deste jardim que eles tinham. Esta zona era o pátio à frente da escola, onde eles poderiam ter aulas, eles poderiam fazer até o secundário. E alguns estudavam lá. E eles gostavam muito daquele jardim, eram eles que faziam a manutenção e gostavam muito de o fazer crescer. E então eu comecei a pensar que eu gostava de fazer, que a minha intervenção fosse algo que pudesse ser esquecido, que pudesse existir lá, mas que pudesse ser esquecido ao mesmo tempo. Essa sugestão deles gostarem dessa relação com o jardim até me fez pensar que até poderia ampliar esse jardim, e lembrei-me daquelas casas que, de certeza que vocês já devem ter visto em espaços suburbanos, em que a vegetação está a consumir as casas e trepadeiras já estão a subir pelas paredes, e que são momentos que uma pessoa, quando encontra isso e fica a olhar, eles são até bonitos e há coisas para ver, mas também, se estivermos distraídos, também passamos por eles e vamos à nossa vida e também não ligamos nada, porque já estamos habituados àquela presença. E então a ideia foi trazer essas trepadeiras para aqui e tentar montar uma imagem de uma forma que fosse, por um lado, se eles quisessem perder tempo a olhar para isto enquanto objeto, eles poderiam perder, mas também porque, ainda por cima, a forma como foi feito tem uma espécie de uma acumulação de gestos, é quase como se fosse desenhado folha a folha, há quase esta sincronia com o que acontece naquele espaço de uma contagem do tempo, uma coisa morosa, de esperar que o tempo passe. E aproveitei também estas ramagens que iam crescendo da planta, quase como a planta está a expandir-se, mas nestas ramagens, de repente, havia clareiras, e nessas clareiras poderiam aparecer paisagens ou sugestões de paisagem. Esta aqui até se vê uma casa, numa destas ali. E estas paisagens vêm porque
Que na verdade é quase como um exercício quando nós olhamos para as nuvens e estamos à procura de formas. E eu andava, quando me convidaram para fazer este projeto, eu estava a preparar uma outra exposição, novamente em torno do Kurt Schwitters, e só por isso é que eu ponho este juntamente com o projeto anterior, no seguimento. E que desta vez era sobre os momentos de exílio que o Kurt Schwitters passou. Porque ele apesar de ser alemão, quando o governo alemão passou a estar no poder, o governo nazi, ele foi considerado um artista degenerado, então foi forçado a fugir da Alemanha. E primeiro foge para a Noruega, depois a Noruega é invadida por tropas alemãs, e ele foge para a Grã-Bretanha, e na altura, pelo que eu entendi, alemães em território britânico eram enviados para campos de internamento e que teriam que ficar à espera para ver o que é que iria acontecer à sua situação. E eu encontrei uma história onde dizia que ele, para ocupar os tempos livres, dedicava-se a pintar e a desenhar paisagens norueguesas de memória. E isso dá origem ao projeto que eu estava a trabalhar, que depois até tenho umas imagens a seguir, mas eu fui buscar para aqui essas paisagens. Eu utilizei algumas paisagens norueguesas que tinha encontrado, que ele tinha feito, e basicamente fiz linhas sobre as imagens que ele tinha pintado. Isto não é muito importante para quem recebe este trabalho. Porque, mesmo no Jardim à Noite, eu estou a partilhar isto porque estou a contar como é que eu cheguei a estas ideias. Porque, mesmo no Jardim à Noite, o nome do Kurt Schwitters aparece na folha de sala. Ele não aparece em mais lado nenhum. Esta é uma figura que eu fui usando para desenvolver o trabalho, e é quase como se fosse o jogo que eu estabeleci para mim. Pronto, eu fui utilizando isto, mas eu, quando falei sobre o projeto lá e tudo, eu acho que é possível relacionar-se com isto sem pensar nisso, sem pensar nesse ponto de partida. E era engraçado porque este trabalho tinha esta escala toda gigantesca, mas o outro trabalho que eu estava a falar, que estava a fazer para essa outra exposição, que se chamava Sala de Fumo, era num formato postal, que era um formato muito pequenino e que contrastava muito com o anterior. E que tinha, novamente, até é curioso, tal como nos cartazes, é o formato que define a relação de desenho e a relação de escrita que eu estabeleço com o objeto. Aqui, a forma como o texto poderia aparecer, na relação com os elementos gráficos que um postal normalmente tem. Acho que é um projeto que até tem algumas semelhanças. Os dois projetos têm algumas semelhanças. Mas eu não vou falar daquele projeto, vou antes falar de outro para não ocupar assim muito tempo. Ao abrigo desse projeto de Sala de Fumo, eu fiz esta edição de artista com o Museu do Porto. Esse projeto de Sala de Fumo foi apresentado no Museu Guerra Junqueiro, com o Museu do Porto, e na altura surgiu esta ideia para fazer uma carta que pudesse ser enviada, e a ideia veio porque eu li que era comum militares na Segunda Guerra Mundial corresponderem-se com figuras, os seus amores, utilizando acrónimos de cidades para escrever mensagens escondidas, mensagens amorosas ou de cariz sexual até. E eu achei isso engraçado e decidi usar isso como uma premissa. E então fui buscar este Noruega, em inglês, e decidi escrever um poema só a partir deste acrónimo, sempre a começar cada palavra da frase utilizando N-O-R-W-A-Y. E este objeto era um objeto que ao mesmo tempo eu queria que englobasse um bocadinho estes três projetos dos Schwitters. E então a tipografia do Jardim à Noite aparece ali de lado, o poema na associação à Sala de Fumo, e surgiu uma premissa que era como é que eu posso tirar aquela pintura mural que foi feita para aquele espaço que as pessoas, a não ser que cometam um crime, não têm acesso. Como é que aquela imagem pode sair daquele espaço? E achei gira esta ideia de poder transformá-la num selo. Poder, de repente, tal como as trepadeiras se expandem pelo espaço, aqui, aquela trepadeira pintada também poderia expandir-se através do envio de uma carta. A carta teria que ser enviada e teria que viajar e deslocar-se para para chegar até alguém. E então fui buscar. Eu tinha tirado fotografias à pintura e fui buscar um fragmento da imagem
e fiz 3 selos. Fiz antes, já volto aqui, fiz um selo para português, um selo europeu e um selo para o resto do mundo, caso tivesse que enviar estas imagens para vários sítios. Mas é um objeto que, novamente, esta ideia de perda, de uma coisa que está lá e não está, este objeto tinha esta característica de, para uma pessoa aceder ao poema, tinha que o rasgar. Ele estava lacrado, tu tinhas que rasgar, tirar estes elementos coloridos até, e para além de que ele tinha este jogo de teres que perder alguma coisa para poder ter outra, de certa forma. Mas depois também, ele como ao viajar pelos correios também farta-se levar pancada. Há ali que vocês podem vê-lo, depois tem bastantes marcas depois que o correio também inscreve no objeto, e também é curioso. Mas depois de eu ter feito esse trabalho, esse objeto sofre uma nova mutação, porque eu sou convidado a fazer a exposição, a participar na exposição que esteve agora na Galeria Municipal, e acho que alguns de vocês conseguiram ver, que se chamava Lúcido Devaneio, que teve a curadoria do Yuai Shu e do Rafael Fonseca, e eles perguntaram-me o que é que eu queria fazer, e eu na altura passei quando eles me perguntaram isso, estávamos no outono, e eu passei por umas trepadeiras que estavam a mudar a folha, e estavam a mudar de cor, e então eu fiquei a pensar novamente nessa questão de como é que eu tiro esta imagem daquele contexto e a trago para um contexto exterior, e comecei a pensar, e se a imagem de repente começasse, ao estar fora daquele sítio onde estava, ela começasse a ficar permeável ao tempo, e mudasse de cor, e começasse a definhar, começasse a cair. E então fui buscar novamente as fotografias que tinha tirado naquele local. Comecei a brincar com a manipulação da cor delas no Photoshop, para chegar a estas cores mais outonais, e comecei a brincar com elas, experimentando colá-las na parede e fazendo composições com o objeto, quase como se fosse uma trepadeira que eu estava a recuperar novamente, mas que desta vez quase parecem pixels ao mesmo tempo no espaço, parece quase uma trepadeira meio virtualizada. E este foi o objeto que eu acabei por propor para lá. Era esta, para a exposição, era esta planta invasora, que por momentos entrava no espaço, mas que ao mesmo tempo ela assumia uma forma muito concreta e muito fixa, que era uma alusão a um bocado de parede que estava na prisão de Custóias. E eu gostava desta tensão entre este desejo de sair, este desejo de querer mover-se para algum sítio, e este eterno retorno ao mesmo ponto de partida. E isso acontece em vários momentos aqui neste trabalho. Os selos, se vocês espreitassem, estou aqui à procura, se espreitassem perto, viam a única inscrição textual que tenha uma coordenada geográfica para o local onde está a pintura. Ou seja, há sempre esta ideia de um círculo. E ao mesmo tempo, eu gostava desta ideia de ter um objeto que ocupa muito espaço, porque ele tem, acho eu, quase 8 metros por quase 4. Ele é um bocadinho maior do que o da prisão, porque a parede é um bocadinho maior. Mas ao mesmo tempo também parece que lhe falta tridimensionalidade, parece que ele não está mesmo lá, ele está e não está, parece um bocado arquitetónico, mas ao mesmo tempo não, porque lhe falta as estruturas. E depois tem aquela palavra estranha, também em inglês, e o inglês também, já agora aproveito, o inglês veio porque o Kurt Schwitters renuncia à língua nativa e passa a assumir só o inglês quando se exila, e então eu quase, novamente nesse jogo de ator, quase que me forço a falar também numa língua que não é a minha, mas este vacant aqui surge porque eu percebo que é comum os serviços postais, quando não conseguem entregar as cartas nos sítios onde têm que entregar, porem um carimbo sobre a carta, que identifica qual é o motivo pelo qual ela não foi entregue. E vacant é quando o local aparentemente não tem ninguém a viver lá há algum tempo, está vago. Mas que é uma palavra que tem uma ressonância ambígua aqui. O que é que está vago? Ainda não está ali o trabalho? Está ali, mas não está, assim, e eu achei que poderia funcionar, ao mesmo tempo remete
novamente por este elemento gráfico ao universo dos postais, e tem novamente, tal como na pintura, esta contagem folha a folha, este gesto de colar, que é quase, eu não sei, mas eu associo, quando eu penso num selo, eu penso numa carta. O selo tem esta associação a uma ideia de uma correspondência, a ideia de um desejo de diálogo, de certa forma. Então havia quase esta... E que é absurdo, porque eu só estou a gastar selos, na verdade. Eu não estou a enviar carta nenhuma. Então há quase um desejo de uma resposta que não vai existir. e que depois no chão acabava por ter... Isto acabava por ser quase uma pintura, porque eu tinha a minha paleta cromática com possibilidades de cores e ia montando no espaço. E depois no chão tinha estes selos soltos, que parecia quase como se fossem... parte da imagem, será que eram parte da imagem, mas que caíram? Ou que havia pessoas que tentaram colar os selos nas paredes, que foi uma coisa que eu nunca pensei, que tentavam prender os selos nos outros selos e fazer com que a imagem, quase como se lutassem contra esse destino de destruição que a imagem parece ter, o que é bastante engraçado. E é isso, eu acho que fico por aqui. Os objetos estão ali, posso ver convosco depois, é um bocado... Não tenho... Eu trouxe várias coisas muito diferentes, mais de folhetos e coisas gráficas que fiz e que participei. Algumas delas falei aqui, outras não, mas sintam-se à vontade. Acho que não vou pegar em nada, porque é muito longe, as pessoas estão longe, não vão conseguir ver. Eu tenho aqui alguns exemplos dos cartazes. Este aqui, só se calhar... Pronto. Este aqui era um cartaz onde... Estes não são os cartazes originais, os originais têm todos o formato de um cartaz convencional, tem 1 metro por 67. Estes aqui são tipo testes, mas tem aqui malha de ferro, dá para vocês verem as coisas, se quiserem. Pronto. Obrigado.